Tudo bem, Eliane? Bom dia. Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes. Presidente Lula que embarca hoje à tarde para uma viagem à Suíça e Itália, onde vai participar de encontros da Organização Internacional do Trabalho e do G7. Lula que fará a 6ª viagem à Europa neste 3º mandato, vai discursar na 5ª em Genebra, na Suíça, nesse fórum inaugural da Coalizão para a Justiça Social da OIT, e depois segue para a região da Puglia, na Itália, para essa reunião aí do G7 com diversas potências e líderes em reunião. Queria te ouvir sobre essa expectativa de uma agenda internacional mais uma, mas também deixando muita coisa, muito fio solto por aqui. Pois é, o presidente Lula nessa viagem, ele tem esses eventos, sim, que você citou, Carolina, vai falar inclusive de trabalho, que é uma questão importante, vai cobrar responsabilidades do G7, lembrando, né, são as maiores economias do mundo, Estados Unidos, Japão, Canadá, etc., Reino Unido, a União Europeia, mas ele também vai ter reuniões bilaterais, ou seja, olho no olho. Por exemplo, com o presidente da França, o Macron. O Macron é importante nas articulações internacionais do Lula, porque o Macron não apenas está vendo com preocupação o crescimento da extrema-direita internacional, como o próprio Lula vê, mas ele é uma, vamos dizer, aspas, vítima, um alvo desse crescimento. Tanto que o Macron antecipou as eleições na França, né? E a situação na França é complicada porque o partido de extrema-direita da Le Pen simplesmente teve vitória sobre o centro, sobre o próprio Macron, o partido do Macron, na eleição para a União Europeia, o parlamento da União Europeia. Então, o Lula e o Macron, além de discutirem questões bilaterais, também discutem essa questão aí do avanço da extrema-direita. O Lula também vai se encontrar com o Papa Francisco, que é um amigo do Brasil, né, que acompanha com muita atenção as questões internas brasileiras aqui no continente e principalmente a questão da fome, da desigualdade, né, da grande pobreza que ainda existe no mundo e particularmente aqui no nosso continente. E o Lula também está com uma agenda já marcada com a Ursula von der Leyen, que é a presidente da União Europeia. Isso tudo é importante porque aparentemente o Lula deixou de lado essa audácia de querer ser mediador do conflito da Ucrânia, da guerra de Israel, e está pensando numa questão muito ampla, muito grave, que é essa ascensão da extrema-direita internacional. Porque a extrema-direita internacional é uma ameaça na medida em que é contra os avanços da humanidade, contra a imigração, contra a igualdade, enfim, é um problemaço. E a extrema-direita está muito forte nos Estados Unidos, está muito forte na Europa e crescendo, e está aqui nas nossas barbas com o Javier Milei na Argentina. Vamos ver como é que o Lula se sai, mas é como você disse, Carolina, o Lula viaja para mais uma vez, né, para o cenário internacional, a 6ª viagem à Europa, mas deixa aqui no Brasil um clima de bastante, vamos dizer assim, tensão e conflitos e crises. Vamos falar então sobre algumas dessas crises em andamento. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, fez um agradecimento ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ontem, por ter devolvido a medida provisória editada pelo próprio executivo que limitava os créditos de PIS e COFINS. Na visão de Jacques Wagner, a MP resultaria em uma tragédia sem fim. Pacheco comunicou a devolução de parte da MP, um revés para o governo Lula, ao lado de Wagner. Se observa em parte dessa medida provisória e na parte substancial dela que há uma inovação
com alteração de regras tributárias que geram um enorme impacto ao setor produtivo nacional, sem que haja a observância dessa regra constitucional da noventena, na aplicação, sobretudo, dessas compensações do PIS e do COFINS. Dessa forma, com base nessa observância muito básica, muito óbvia até por parte do Congresso Nacional e com absoluto respeito à prerrogativa do Poder Executivo, de Sua Excelência o Presidente da República na edição de medidas provisórias, o que se observa em relação a essa medida provisória, no que toca à parte das compensações de PIS e COFINS, de ressarcimento de regras relativas a isso, é o descumprimento dessa regra do artigo 195, parágrafo 6º da Constituição Federal, o que impõe a esta presidência do Congresso Nacional impugnar esta matéria com a devolução desses dispositivos à presidência da República. A gente ouve também a declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que foi interpelado ali por jornalistas e disse que não tem plano B. A equipe econômica não tem plano B para compensar essa perda de arrecadação com a desoneração da folha de pagamento de 17 setores e de municípios este ano. O senhor apresentou para o senador, para o líder do governo, Jacques Wagner, alternativas à medida compensatória dada a devolução da MP? Não. Não? E o que o senhor vai fazer em relação a essa devolução? O Senado assumiu uma parte da responsabilidade por tentar construir uma solução, pelo que eu entendi da fala do próprio presidente Rodrigo Pacheco. Mas nós vamos colocar toda a equipe da Receita Federal à disposição do Senado para a gente tentar construir uma alternativa, uma vez que tem um prazo exíguo, né, e que precisa encontrar uma solução. A Fazenda não tem uma proposta, então um plano B? Nós não temos. Dá para colocar na conta de Fernando Haddad, Eliane, essa frustração por parte do governo e também o fato dele ter viajado, né? Ele colocou essa ideia na mesa, acabou viajando também para a Itália, voltou e as coisas ainda não tinham tido um interlocutor para fazer essa frente ali com o Congresso. Pois o Fernando Haddad, ele teve um 2023 muito forte. Ele terminou 2023, que foi o primeiro ano, né, do terceiro mandato do presidente Lula, como uma grande estrela do governo. Mas ele entrou com o pé errado aqui na disputa com o Senado em 2024. E a situação aí das contas públicas ainda piora muito com a tragédia no Rio Grande do Sul, né, em que o governo federal teve que despejar bilhões para ajudar a emergência e também já preparar a reconstrução do Estado. E o Fernando Haddad, que foi a grande estrela, agora está numa situação de muito isolamento no governo, porque o presidente Lula está muito aliado do chefe da Casa Civil, Rui Costa, que é adversário do Fernando Haddad, o adversário interno. O presidente Lula está muito próximo do Alexandre Silveira, que é o ministro de Minas e Energia, que também é um dos adversários mais sutis, mas também adversário do Fernando Haddad, e o Lula está tomando medidas favoráveis ao Congresso no embate com o Fernando Haddad, ou seja, o Fernando Haddad nessa semana ele já vinha se fragilizando e agora ele entra ali na mira, ele fica num foco desagradável, preocupante, porque o Fernando Haddad é o maior, vamos dizer assim, maior sustentáculo do governo junto aos setores produtivos, aos setores financeiros, aos economistas, né, a academia. E se o Lula começa a tirar o tapete do Haddad, a coisa complica. O presidente Lula se encontrou na segunda-feira com o Rodrigo Pacheco, que reclamou muito dessa medida provisória do PIS/COFINS,
E, inclusive, porque é medida provisória. O Congresso sempre pede que não seja medida provisória, que entra automaticamente em vigor, para ser projeto de lei que dá chance aos senadores e deputados debaterem as questões. Mas o Haddad tinha pressa, né, porque a desoneração da folha de pagamento desses 17 setores que empregam muita mão de obra foi também, né, a desoneração foi mantida pelo Senado, foi mais uma derrota, aliás, foi a grande derrota do Haddad, que veio puxando as outras derrotas em consequência, e o Haddad tem que compensar isso, porque o que está ameaçando e prejudicando a política econômica brasileira é exatamente a questão fiscal, a questão das contas, né, do equilíbrio das contas públicas, né, e não tem, o Congresso mantém a desoneração, ou seja, esses grandes setores, que são grandes setores mesmo, grandes empresas que poderiam arrecadar muito, não arrecadam, o Congresso não permite. Aí ele tenta o PIS/COFINS, o Congresso derruba, né? E como é que ele vai fazer? Dinheiro não nasce em árvore. E o Fernando Haddad tem sido muito bom ministro, mas ele não faz milagre também. Então, no domingo, na segunda-feira, o Lula se encontrou com o Rodrigo Pacheco e pediu 24 horas para o Haddad apresentar uma alternativa a PIS/COFINS. Como o prazo venceu ontem, o Rodrigo Pacheco cumpriu a ameaça de simplesmente devolver o trecho da medida provisória sobre o PIS/COFINS. E isso, enfim, enfraquece mais o Haddad, deixa o governo numa situação difícil, né, porque a arrecadação não compensa e o dólar está disparando, né? Se o dólar dispara também, a inflação está aumentando e isso projeta aumento de juros. Vamos dizer assim, bagunça todo o cenário projetado pelo Fernando Haddad. É uma situação muito complexa. O presidente da Conab, Edgar Preto, que anunciou a anulação do leilão do governo para a compra daquele arroz importado lá, que tinha aquela questão envolvendo a produção do Rio Grande do Sul e essa ambição do governo de trazer grãos para cá para reduzir o preço. Segundo ele, um novo procedimento mais ajustado será realizado. No decorrer desse leilão, que é muito complexo, as empresas são representadas por bolsas de mercadorias e somente depois que o leilão é concluído, na hora de assinada, é que a gente fica sabendo quem são as empresas vencedoras. A partir da revelação de quem são essas empresas, começou os questionamentos se verdadeiramente essas empresas teriam capacidade técnica e financeira para honrar os compromissos de um volume expressivo de dinheiro público. Com todas as informações que nós reunimos, tivemos uma proposta que nós trouxemos, eu como presidente da Conab, o ministro Fábio, o ministro Paulo Teixeira, com o governo, decidimos então suspender este leilão. Aliás, anular esse leilão, não é suspender. Após o cancelamento do leilão, o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Nery Geller, colocou o cargo à disposição do governo e a sua saída foi confirmada pelo chefe da pasta, Carlos Fávaro, durante também entrevista coletiva ontem. Hoje pela manhã, o secretário Nery Geller me comunicou, ele fez uma ponderação que quando o filho dele estabeleceu a sociedade com esta corretora lá de Mato Grosso, ele não era secretário de Política Agrícola, portanto não tinha conflito ali. E que essa empresa não está operando, não participou do leilão, não fez nenhuma operação. Isso é fato também, não há nenhum fato que desabone e que gere qualquer tipo de suspeita, mas que de fato gerou um transtorno e por isso ele colocou hoje de manhã o cargo à disposição. Aceitei. Ele pediu demissão e eu aceitei. Bom, Eliane, assunto que você tem já tratado aqui já há alguns dias, falando, né, das coisas estranhas que rondam esse certame com esse desfecho, pelo menos provisório. Pois é, inclusive a minha coluna de ontem no Estadão foi exatamente sobre isso, né? A nova dor de cabeça do presidente Lula.
porque começou errado, continuou errado e está acabando errado essa história da importação de arroz. Primeiro, porque o setor diz que a colheita já tinha sido feita antes da tragédia do Rio Grande do Sul e que, portanto, o abastecimento não estava comprometido. Ou seja, o setor, as entidades do setor alertavam de que não seria necessário importar. O governo insistiu em importar 1 tonelada, 1 milhão de toneladas de arroz. E aí o setor ficou bravo. Aí veio o leilão. O leilão, cá para nós, é uma uma solução meio estranha, né? Porque, como o Estadão nos mostrou já no primeiro momento, os ganhadores não têm nada a ver com arroz, né? É uma mercearia de bairro de Macapá, também uma sorveteria, né? E, por fim, uma locadora de automóveis. O que locadora de automóveis tem a ver com importação de arroz? Então, foi dando tudo errado desde o primeiro momento e acabou que o leilão teve que ser anulado, teve que ser suspenso, com o seguinte problema, né? É que isso virou um festival, uma festa nas redes bolsonaristas. Ou seja, é o Lula puxando sarna para se coçar, né? E agora essa própria demissão do Nery Geller é complicada, porque o governo anunciou que ele tinha pedido demissão, ele disse que não pediu demissão nenhuma, ele não queria aceitar que constasse na demissão dele que foi a pedido, ele queria mostrar que foi demitido, aí agora volta tudo atrás, então ele é que pediu, ou seja, é uma história toda muito mal contada e que fragiliza o governo Lula numa área muito complicada, porque quando você tem um leilão que é questionado, não é só uma questão técnica, passa a ser uma questão política e uma questão inclusive de investigação de desvios. Isso para no Tribunal de Contas da União. O Partido Novo, por exemplo, já entrou com pedido de fiscalização no TCU. Bom, outro assunto para a gente tratar aqui é a Câmara dos Deputados, que vota essa urgência para suspender alguns deputados envolvidos em pancadarias. Tem até uma pergunta da nossa ouvinte de São José dos Campos, Karina. Diz aqui: bom dia, Eliane. Concordo que parlamentares estão usando o Congresso como palco para produzir conteúdos para as redes e fazendo aquele lugar de um circo. E que os próprios pares acabam jogando excessos para debaixo do tapete. Mas não é colocar poder demais na mão do presidente da Câmara essa suspensão dos mandatos de deputados? Lembrando, por exemplo, né, a semana passada a gente viu aquela briga ali de André Janones com o Nicolas Ferreira, naquela decisão, inclusive que apurava a conduta de Janones naquelas rachadinhas lá, um processo que foi arquivado. Eles saíram na mão, foi uma confusão, a gente lembra um trechinho aqui. Vem cá! Moleque! Moleque golpista! Bom, aí, Eliane, é isso, né? Tem um pouco essa intenção de dar um freio de mão, mas o quanto de fato isso vai colocar mais poder na mão de Arthur Lira? Pois aí é que está a história, né? Não dá para a Câmara passar, sabe, para a opinião pública que aquilo ali está fora de controle. Aquelas cenas são do Janones tentando, Janones e Nicolas Ferreira, que são os dois influencers, ou sei lá o quê, né, que fazem o jogo sujo do PT e do bolsonarismo, quase trocando sopapos. Depois também outros parlamentares também se acusando e se ameaçando de trocar sopapo. Isso não dá para fazer, né? Isso é falta de decoro, e falta de decoro, de acordo com o regimento, é punido com
suspensão, até com cassação de mandato. Só que tudo isso foi no Conselho de Ética, e quem julga casos de falta de decoro é justamente o Conselho de Ética. Como é que o Conselho de Ética vai se Eis a julgar? questão. Pois é. Agora, Karina, na verdade, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele já é naturalmente muito forte, ele tem uma bancada muito grande, né? E ele está saindo, e nesses estertores ali do mandato dele como presidente da Câmara, ele está tentando reunir ainda mais poder. Aliás, eu aproveito a tua pergunta para dizer que hoje vai ter reunião de líderes para decidir outra urgência, né? A urgência para acabar com as delações premiadas de presos. Ou seja, a Câmara está muito conflagrada, e o Arthur Lira, de saída da presidência, ele, em vez de ir perdendo naturalmente o poder, ele está se segurando a qualquer custo nesse poder que é temporário.